Olá, professora Solange, colegas, guerreiras e guerreiros do Prof. História. Estou aqui gravando esse vídeo, como os demais colegas, atendendo essa proposta, uma proposta muito interessante da disciplina de Metodologia do Ensino de História, professor pesquisador. Eu me chamo Everaldo dos Santos Souza, sou de Cruz das Almas, na Bahia. Estou fazendo Prof. História pelo núcleo da UNEB, Universidade Estadual do Estado da Bahia. E estou nessa proposta aí, da proposta de aula, tendo como objetivo principal o trabalho com a história local. E aí eu foquei exatamente no meu município, município de origem, que resido atualmente, que também trabalho na rede estadual e na rede particular, que é o município de Cruz das Almas, uma cidade do interior da Bahia, com um pouco mais de 60 mil habitantes. Leciono lá num colégio que tem por nome Colégio Estadual Landulfo Alves de Almeida. E por ter uma clientela, um alunado, muitos deles, segundo o nosso censo escolar, oriundos da zona rural, muitos deles também têm uma relação muito forte com produtores rurais e ou feirantes, e por ser a feira livre da cidade, um ambiente que também eu tenho uma relação afetiva, me interesso bastante por aquele ambiente. Muitos alunos também atuam trabalhando naquele ambiente, ou seus familiares. Então eu pensei em trazer para a aula de História exatamente essa temática, da Feira Livre, como caminho para se entender alguns aspectos históricos da cidade, como também para poder valorizar a história de vida dessas pessoas que estão naquele ambiente da Feira Livre, para que o aluno perceba que aquelas pessoas também constroem a história do nosso município, também fazem parte da história do nosso município. O resgate de das memórias de muitas pessoas que ali estão, elas trazem para a sala de aula exatamente aspectos históricos, através dessas memórias, uma vez trabalhadas com alguns critérios do fazer histórico. Ela vai trazer a história da cidade a partir da memória dessas pessoas para a nossa sala de aula, tornando talvez o nosso aprendizado e ensino de história mais significativo. Então a minha proposta versa exatamente sobre isso. Eu vou tentar ser um pouco sucinto, porque todos estão trabalhando mais ou menos nessa linha, e para que não seja um vídeo muito cansativo. Vejam bem, o tema da proposta de aula, o tema gerador seria os sujeitos da história, as mudanças e permanências, para uma turma de primeiro ano do ensino médio, que a gente sabe que faz toda aquela introdução da importância da história, do porquê estudar história, quem são os sujeitos da história, e muitas vezes a gente faz assim analogias com exemplos, às vezes a gente traz exemplos locais, às vezes a gente também, os livros didáticos trazem normalmente imagens que são mais distantes do aluno, e eu falei assim, já que a gente tenta sempre fazer a relação desse conteúdo com a questão local, com a questão mais próxima do aluno, eu falei assim, então vamos transformar isso numa coisa até mais prática, mais concreta, que é ir a campo e perceber, pesquisando, como realmente isso se confirma. Então a ideia era exatamente o contraponto contemporâneo, seria exatamente o estudo da Feira Livre, seria esse ambiente para perceber esse aspecto. Poderia ser qualquer um outro ambiente que chamasse de repente a atenção do docente, que já é também uma sugestão, assim como eu tenho acatado e tem me enriquecido muito as sugestões de vocês também. Bom, vamos bem. A proposta seria em aproximadamente 10 aulas. O objetivo principal seria perceber o papel de cada um como sujeito produtor da história,
a partir das memórias de feirantes da sociedade local, né? E aí vem como objetivos específicos investigar a história local, perceber o protagonismo dos sujeitos comuns na construção da história e compreender as mudanças e permanência na dinâmica social a partir do estudo local, né? Porque aí também eu pretendo trabalhar também com a proposta de trabalhar também com algumas imagens antigas, comparando com imagens atuais. E aí desenrolar seria mais ou menos nesse sentido. As aulas inicialmente seriam uma aula expositiva, explicando as mudanças e permanências, quem são os sujeitos da história, né? Essa prática que a gente já conhece, seria mais um momento de provocação, né? de reflexão inicial, e aí lanço a aula seguinte seria para lançar a proposta, né? para essa turma, e aí dividindo a turma em equipes, né? Algumas equipes estariam encarregadas de fazer a busca mediante a orientação do professor, né? Em ambientes virtuais que nós temos, em algum material escrito também de memorialistas, onde eles vão buscar relatos escritos e imagens antigas, né? Essa mesma equipe irá fotografar, tentar localizar aquilo que está descrito no livro do memorialista, ou por meio de imagem, e fazer o comparativo. Então essa equipe estaria encarregada dessa parte, de comparar o relato, a imagem mais antiga com a imagem atual. As outras equipes estariam encarregadas de fazer uma visita inicial à Feira Livre, né? E aí eu farei o contato prévio com os feirantes, né? Que identificar aqueles que estão disponíveis para serem entrevistados. E aí, como é um trabalho de uma aula um trabalho mais curto, iríamos selecionar em torno de 3 ou 4 feirantes, onde as equipes, no segundo momento, nós iríamos agendar com essas pessoas em um local um pouco mais reservado. Eles iriam fazer entrevista com essas pessoas, nessas entrevistas, né, iríamos em uma aula prévia estruturar o formulário, o questionário da entrevista, que aí a gente já está usando aquela técnica da história oral, né? E aí eu uso alguns autores como Santiago, história oral na sala de aula, para embasar, né, o meu trabalho, e também os textos de história local, alguns deles disponibilizados inclusive durante a disciplina. E aí fariam as entrevistas, né, no segundo momento com essas pessoas, e aí a depender das questões e das respostas, eles mesmos, os alunos, iriam percebendo, né, o que seria dito por essas pessoas. Aí é uma coisa que só no decorrer, né, de uma execução de um trabalho desse que vai se saber as informações que iríamos ter, né? Certamente só sei que seriam informações bastante ricas, né? Inclusive eu já fiz um ensaio desse trabalho e tivemos um retorno bastante interessante. E a partir desses relatos dessas pessoas, o momento seguinte seria desses alunos, dessas equipes apresentarem a parte da comparação de imagens antigas e atuais, e as outras equipes trariam as informações que eles quiseram dar o destaque, né, a partir das entrevistas com os entrevistados, os feirantes. E aí, o momento seguinte, após esse aí, seria uma aula de reflexão, de análise, de discussão a partir daquilo que foi apresentado, né, as discussões que não se esgotarem nos momentos, né, de apresentação. E o fechamento disso seria a produção de um relatório, né, por equipe, né, onde aí ou individual, onde eles iriam, melhor seria por equipes mesmo, onde eles irão apresentar os resultados, as impressões finais que eles tiveram a partir do trabalho feito em campo, e também depois o trabalho ao retornar para a sala de aula. E creio que com um trabalho desse a gente vai valorizar, né, as informações da história local. Esses alunos vão perceber o que é o trabalho, né, um pouco do que é um trabalho de um historiador, um trabalho de pesquisa,
né, já não vão mais afirmar coisas apenas por alguém ter dito em um momento e sei lá, mas assim, eles vão falar com propriedade de ter ido ao campo, de ter pesquisado, de ter usado algumas técnicas científicas, né, ainda que dentro do contexto deles, né, dentro do momento deles, mas de qualquer forma a gente vai fazer uma orientação, empregar uma técnica, né, científica, e principalmente perceber que aquelas pessoas que eles entrevistaram, assim como nós estamos ali na escola, no dia a dia, nós construímos, né, a história. Eles iriam ver de forma concreta como essa história ela vai se construindo, como cada um vai contribuindo para que essa história exista, né? E aí eles vão perceber, olha, no momento agora em que eu abrir o livro e ver o conteúdo, os sujeitos da história, as mudanças e permanências, já não vai ser uma coisa apenas distante de mim, né? Mas eu vou perceber que aquilo que o livro está colocando, que parece distante, aquilo também é algo que acontece muito próximo de mim no dia a dia, né? E o caminho que nós vamos utilizar para perceber isso será exatamente o trabalho no ambiente da Feira Livre. Bom, a proposta é essa aí, eu vou deixar também o link, né, com o arquivo, né? Eu espero ter de alguma forma também contribuído um pouquinho, né, junto com as grandes e maravilhosas contribuições que vocês já deram aí, que certamente enriqueceram bastante também o meu trabalho, a minha aprendizagem, né? Professora, vai desculpando aí se, né, houve alguma precipitação de alguma coisa, mas a tentativa eu acho que também é válida. Muito obrigado àqueles que, né, puderem gastar um pouquinho do seu tempo aí para assistir esse vídeo, né? Um abraço, um beijão para todos e boa sorte para a gente aí. Tchau, tchau.